Olá, você que acessa as plataformas do jornal Estado MS, eu sou Rafael Belo e o podcast Entrevistando vem aqui encerrar nossos 2 dias em Bonito, falando de nada melhor do que a memória. Estamos aqui com Fernanda Reverdito para falar de Raída, a Casa da Memória de Bonito. Se tem um lugar que você deve visitar para entender por que Bonito é bonito, é este o lugar. Ela que é descendente, está aqui para falar dessa história para a gente vai dar uma volta em todo esse espaço, né? E é um prazer falar com você. Prazer é todo meu, estou muito feliz de vocês estarem aqui nesse espaço que ao longo então de 20 anos a gente tem recolhido as memórias da história de Bonito, começando pelos nossos ancestrais, os Guaicuru, os Cadiuel, Terena e Quiniquinau, e depois passando para as memórias do fundador, que é Luiz da Costa Leite Falcão, que é meu tataravô. Então, ao longo desse tempo, eu fui recolhendo memórias e na varanda da minha casa, eu criei um espaço em que as pessoas, tanto visitantes, escolas, universidades, turistas, né, que vêm de várias partes do mundo, chegam aqui para conhecer o nosso trabalho. A casa é aberta das 16 às 21 horas, de quarta a domingo. E aí, dentro do espaço, a gente tem uma biblioteca com livros interessantíssimos que retratam a história da Serra da Bodoquena, de Raída, que é essa personagem que traz uma história muito interessante das memórias desse lugar. E Raída foi uma mulher que nasceu aqui na região da Serra da Bodoquena e vivia com os pais aqui na região. Raída porque nasceu de 7 meses, então ela tinha a boca muito pequenininha. E a minha bisa teve que molhar o algodão no leite e dar na boca dela. Por isso que ela sobreviveu. Quase que não vinga, mas vingou, né? E aí tudo que nascia Raída, nascia raquítica, né? Era chamado de Raída. Minha avó, então, quando tinha 16 anos, ela foi roubada por um bandoleiro chamado Silvino Jacques, que é esse personagem que se torna tema de livros, de documentários. E eu, ao longo desses anos, então, eu fui resgatando a memória, a minha colcha de retalhos da história da minha família, dos meus ancestrais, porque eu também tenho sangue terena por parte de Raída. E depois essa história de Silvino Jacques, que é tão interessante, que era um bandoleiro, mas era um poeta. E uma das poesias que ele escreve é: vou contar uma história que muitos devem saber, mas contada por quem não viu, é justo, não devem crer. Mas para que todos bem saibam, bem certo vou escrever. Meu nome eu nunca neguei, e não preciso negar. Me chamo Silvino Jacques e nunca procuro mal. Ele é quem me procura e sempre há de me encontrar. Então, quando ele tinha que escrever algo, ele mandava por telegrama, por carta, e chegava tal dia e pedia que tivesse tantos contos de réis, porque ele ia passar, que preparassem a tropa, para que ele trocasse a tropa. Mas ele era afilhado político de Getúlio Vargas e ele tinha, então, armamento. Então, ele chega na fronteira de uma região que tinha sido Paraguai há muito tempo, mas que se torna Brasil. E ele, então, vindo do sul para cá, no país, ele faz o quê? Ele vai guarnecendo a fronteira do Brasil com o Paraguai. E das muitas companheiras que ele teve, a minha avó foi a última companheira. E ela se torna, então, uma bandoleira junto com ele. E aí a gente recolhe essas memórias e a gente também faz questão de levar para o palco, porque a gente tem um teatro no coração de Bonito. E esse nosso pequeno teatro, ele está na minha garagem. E aí eu desenvolvo um monólogo de poesia e histórias dessas memórias. Fernanda, eu sabia que eu tinha ouvido esse nome, Raída, não, de um outro lugar. Eu não tinha visto aqui ainda, por mais que eu tenha vindo tantas vezes. Mas eu li a biografia de Maria Bonita e ela cita a Raída lá.
ela cita na biografia dela essa última, porque ela tinha uma conexão muito grande, Maria Bonita, com Silvino, né? E ela considerava ele um amigo dela. E dentro de tudo aquilo que aconteceu, né, a gente sabia que nós tínhamos uma bandoleira pantaneira, né, uma cangaceira do Pantanal. E a gente percebe que as histórias se conectam, né? Então nós somos um Brasil que não pode ser dividido da África, né? Que a gente busque a nossa ancestralidade lá e nos compreenda como indígenas daqui, né? Afro-indígenas, né? E que cada vez mais eu percebo a importância de nós fazermos de nós para nós, né? Que as pessoas... Ah, é? Durante a campanha do ano passado, eles falavam muito isso. De nós para nós. Só nós por nós, eles falavam. Nós por nós. Tá vendo? Embaê Chapá. Embaê Chapá, como dizem os Guarani. Os primeiros habitantes desse território. E que a gente honre os nossos antepassados, a nossa memória cultural, toda essa história, essa rica história que a gente precisa trazer através da poesia, da história, do prato, da gastronomia, de um mergulho nos rios de água cristalina, mas que depois a gente mergulhe também nas memórias para deixar esse lugar ainda mais especial. Incluso no roteiro turístico da cidade, né? Que aqui nós somos a 3 quadras da Praça da Liberdade, onde está concentrado, né, o Festival de Bonito, né? O Festival de Inverno de Bonito 2023 está concentrado lá, e aqui é uma extensão, né? Você esteve lá, fez sua contação de história lá, mas aqui as pessoas deveriam caminhar até aqui, que essa aqui é a rua principal, né? Essa é a 29 de maio. Então, quando você estiver na Praça da Liberdade, você vem 3 quadras na Pilar de Reboá, que é a rua principal, a avenida principal da cidade, e dobre à direita, para conhecer um pouco mais das memórias e da história de Bonito. 29 de maio, 917. Qual que é o tempo que tem esse lugar e essa casa aqui? A casa continua sendo a minha casa, né? Eu fiz da minha casa um espaço de memória, de resgate de memória. Então, a casa esse ano completa 21 anos e nesse momento a gente recolhe todo esse material ao longo de todo esse tempo, trazendo escolas, fazendo trabalho voluntário também nas escolas, parcerias com também o pessoal do turismo. E aí nós então montamos o espaço, né? O espaço esse ano fez 21 anos. E aí nós fomos registrados, certificados no IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Museus, e no MINC, que é o Ministério da Cultura. E para nós é uma grande conquista, porque ao longo desses anos todos, recolher memórias da história de Bonito, nós fizemos um documentário, a gente entrevistou as pessoas mais antigas. E eles nos contaram sobre muitas das histórias aqui. E para a gente, o que a gente quer é que a cidade se reconheça. Para quando a gente caminhar pelas ruas de Bonito, a gente se reconheça nas construções das antigas casas que contem para nós. Nós somos. A fachada da Casa da Memória, ela é uma fachada de madeira, de tábua, as casas aqui antigas. Então a gente fez questão de ir buscando nesses detalhes um pouco de nós. E trazendo na poesia, na história oral, né, na fala dos antigos moradores, a nossa própria história. Para entender como é que é essa região da fronteira, que faz fronteira com o Paraguai, que a gente possa cada vez mais trazer um pouco do Guarani, da polca, do chamamé, para os nossos espaços, para o nosso dia a dia, assim como a chipa, o tereré, o caburé, o locro. Fernanda, a estrutura aqui, ela existe desde quando? 21 anos como Casa da Memória, mas há quanto tempo essa estrutura está aqui? É uma estrutura histórica, né? Ela já é tombada? Não, ela não tem muitos anos. Esse espaço tem mais ou menos uns 50 anos.
As casas aqui em Bonito, elas não são casas tão antigas, né? O processo em que as famílias, então, chegam do sul de carreta de boi, por volta de 1840, então as casas de madeira foram construídas, né? No antigo Rincão Bonito, que era como chamava essa região. Só depois, em 1948, que se torna município. Mas as festas de fazenda, como a festa de São Pedro, ela já tem 90 anos, porque ela é anterior à cidade. Porque o povo, mesmo nesse vilarejo, eles tinham o hábito de rezar, de seguir com as festas, de ir léguas, de fazenda em fazenda, para pedir uma prenda, para ganhar e depois dividir. Então o padre vinha de Miranda e ia de fazenda em fazenda com a bandeira de São Pedro e com todos os devotos. Então a cidade, assim, ela traz uma memória histórica que é muito bonita, assim, e que essa memória a gente tem cultivado e carinhosamente compartilhado com as pessoas. Vamos mostrar a casa, então? Vamos. Aqui é a árvore genealógica. Aqui é do Silvino, né? As poesias dele. Aí aqui, então, a primeira companheira, né, dele, que foi a oficial, né, casado com ela, a Zanir Jandira, no Rio Grande do Sul. Aí, quando ele chega, então, em Bela Vista, ele conhece a Elódia. Então, a Elódia é a segunda companheira do Silvino, né? E depois que ele tem a Elódia, ao mesmo tempo, a minha avó Raída. Mas a minha avó Raída, ela quis seguir com ele. E ela foi a única mulher que pertenceu ao bando do Silvino Jacques. E aí está a árvore, né? A família do primeiro casamento, depois a família dele com a Elódia. E aqui, com a minha avó Raída, ele teve 3 filhos. Só depois que o Silvino faleceu, que a minha avó, então, se casa com Adão. E aí tem os outros filhos, no qual nasce a minha mãe Ramona aqui. E aí eu fiz essa homenagem, né, à minha avó, e ao longo desse tempo eu tenho linkado as histórias das memórias de Bonito e a minha própria memória de família, a minha ancestralidade. E esses equipamentos aqui faziam parte do... Esses objetos, eles fazem parte da nossa família, são peças de família e também de pessoas, porque quando nós fizemos o documentário, nós ganhamos várias peças de várias pessoas que nós entrevistamos. Uma delas tinha 108 anos, que eu vou mostrar para vocês. Foi uma das primeiras parteiras de Bonito. E aqui a gente vai pro lado de lá ou vai ali? Acho que a gente pode seguir aqui. Pode seguir, dá para seguir aí, Berlim? Aqui, então, nós passamos pelos Caduel, que antes os Guaicuru. Eles estão aqui na região da Serra da Bodoquena e a gente percebe nos traços a importância de reconhecer esses povos, os povos guerreiros que lutaram na linha de frente na Guerra do Paraguai. Data de um período de mais de 10 mil anos a existência desses indígenas na região. A arte que eles produzem é toda feita no barro, várias cores de pigmentos, detalhes próprios. Eles foram reconhecidos até na Alemanha, tem trabalho deles na Alemanha. Então, que a gente cada vez conheça um pouco mais sobre eles. Cada traço tem um significado, é utilizado argila, também pigmentos naturais, tudo extraído do barro. Aqui já a etnia terena. Os terena estão por volta de Miranda, também alguns na região do Pantanal, e a maior parte deles em Miranda é a terceira maior número, né, de indivíduos, né, do país. E os Terena já trazem algo que é bem interessante, assim, que difere bastante dos Caduel, que é essa coloração na cerâmica, a forma como eles fazem, são traços mais delicados. As mulheres também produzem as cestas feitas com a palha alguns tipos de palha de bacuri e também o bambu. Aqui já são os Quiniquinal. Os Quiniquinal, eles estão tanto nas aldeias dos Caduel, quanto
das aldeias dos Terena. Os Quiniquinal ainda não têm o seu próprio território, mas eles estão aí em processo de conseguir o seu território, com uma arte muito delicada também, muito bonita. Parece Maia Incas. É uma grande mistura, né? Porque cada traço desse tem uma simbologia, né? Tem um significado. E eles utilizam o couro. Eles ainda retratam a história deles, os desenhos, a ancestralidade no couro. É um papiro, né? É um papiro. Um papiro indígena. Belíssimo, né? E aqui? Aqui a gente, nesse espaço, então, a gente tem aqui o reconhecimento do IBRAM, que desde 2014 nós estamos como um ponto, o único da cidade reconhecido, né, pelo IBRAM. E agora a gente, então, tem essa chancela aí de ponto de memória, né? E nesse espaço a gente tinha, então, um pequeno café, em que a gente utiliza, através das sementes e das castanhas do cerrado, em conjunto com os indígenas, né, que produzem as farinhas, as castanhas, do nosso bioma. Então, a gente fala sobre o nosso bioma, então a gente precisa entender o que é esse bioma cerrado e pantanal. E, através da cultura alimentar, a gente se encontra protegendo esse bioma que é tão importante. A gente fala de um lugar tão especial como Bonito, que tem águas cristalinas. Para manter viva a água cristalina desse lugar, a gente precisa garantir a floresta, que é a mata ciliar, que protege a beira do rio. Assim como proteger o nosso Pantanal e a vida que vive aqui. E os indígenas, eles trazem algo que é muito especial, eles se alimentam ainda. Então, a farinha do jatobá, a farinha do cumbaru, a farinha do acuri, ela se torna, dentro da cultura alimentar, um bolo, um doce, né? Ele é riquíssimo em vários nutrientes, vitamina A, vitamina E, aqui rico em magnésio. Então, que a gente consiga também se incluir, né? Não nos excluir, talvez seria a palavra, né? Descobrir que no próprio cerrado é uma forma da gente manter viva a esperança de continuar tendo água limpa. Porque se tem árvore em pé, se tem mata ciliar, tem rio protegido e tem pessoas saudáveis. Que a gente se conecte, que as crianças saibam da importância do que a gente tem aqui. E mais ali atrás temos mais coisas, né? Aqui a gente tem, então, uma pequena lojinha em que a gente tem tanto livros da Guerra do Paraguai, feita em quadrinhos, livros sobre a erva mate laranjeira, dicionário de Guarani para português, muito da cultura do nosso povo, de Corumbá, histórias e lendas de Bonito, arte e artesanato dos indígenas dessa região. E aí a gente tem o cuidado também de trazer algo para as crianças que retratem um pouco do lúdico, das aves. Então, esse é um livro de uma escritora, amiga nossa, que, colorindo, e ela fez um livro para criança, para que as crianças observem os pássaros na paisagem da cidade, porque a gente observa que aqui mesmo na cidade, você vai na praça, você já vê vários pássaros. Se você senta ali, você escuta primeiro o som deles. E aí depois você começa a descobrir as cores. Então, é um jeito de aprendizado. Aí, livros que retratam o Guarani para o português, português para o Guarani. Um livro sobre a Serra da Bodoquena, que traz muito da história, da natureza e da cultura. Um outro livro feito por professores da Universidade Federal, que é nos Jardins Submersos da Serra da Bodoquena, que esse livro também ele nos conta sobre a importância do calcário, que é esse calcário que faz com que as águas fiquem cada vez mais cristalinas. Não permite que a gente beba ele aqui, né? Para vocês que são de um outro lugar e tomam uma água mais leve, né? Para vocês ela não é recomendada, mas para a gente bebe, né?
O calcário, ele faz o quê? Ele faz como um filtro. Ele decanta no fundo dos rios. E aí, quando a água vem e surge de uma nascente, é como se ele fizesse um processo de limpeza mesmo. Então, aonde a água tem calcário, que é esse bicarbonato de cálcio e magnésio, ela é uma água limpa. Então, ela se mantém assim. E aí, esse livro, eu gosto muito dele, porque ele conta muito de forma científica sobre essa região, que é incrivelmente cristalina e que pessoas do mundo inteiro vêm, mas que cada vez mais essas pessoas se encantam com a região quando elas sabem da nossa história, das nossas origens. E no meio dele tem muita poesia. Foi feito por um grande amigo chamado Paulo Robson, Regis, a Vale Pote e a Edna Scremin, que eram todos professores também da Universidade Federal. Aqui também uma pequena biblioteca com livros que as pessoas podem também chegar até a casa e fazer a leitura. Aqui tem uma diversidade bem grande de livros que são meus, né, em que eu também fiz algumas viagens, e sempre que eu viajo eu gosto de comprar livros para eu ler e para deixar para as pessoas também poderem ter acesso a livros diferentes. Vamos lá no teatro? Vamos lá. Agora a gente está caminhando aqui para o quintal da casa, né? Que virou um teatro. Vamos acender a luz aqui para a gente ver melhor. Aí vocês estão vendo o palco e aqui nas laterais as fotos da família descendente de Raída. Essas são algumas fotos, então, fotos da minha família e fotos também de outras pessoas, né, que a gente foi entrevistando e conhecendo ao longo do tempo. E esse trabalho foi feito com muito carinho, assim, por perceber a importância do resgate e da memória cultural. Para que a gente se reconheça na paisagem, é importante que a gente garanta a existência do patrimônio material e imaterial, que está no reconhecimento dessas pessoas, que são pessoas comuns, mas que ajudaram a garantir a cultura local, a história, os festeiros das festas de São Pedro, São João Batista, que a gente entrevista as pessoas, e no meio dessas pessoas tem pessoas da minha família, mas aqui são pessoas que conheceram o Senhorzinho, que é um curandeiro chamado Senhorzinho, que aparece aqui na região, e que curava as pessoas com cinza na água e planta medicinal. Ele não falava, ele só se comunicava com um braço, que era então o braço direito. E aí ele apontava para o céu e depois para a terra. E aí ele dizia o que ele precisava dizer, sem nenhuma palavra dizer. E todas essas pessoas, elas conheceram e conviveram com o Senhorzinho. Então, há 20 anos atrás, a gente pega pessoas que tinham, uma delas, 108 anos de idade, e a gente traz a memória dela para ser contada, né? Através da oralidade dessas pessoas, a gente traz a história desse antigo rincão bonito. Isso é como se fosse a antiga sala de vocês? É a antiga sala. Eu criei um espaço como se fosse na minha casa. Lá em cima, então, do lado esquerdo, é o meu tataravô, Luiz da Costa Leite Falcão. E aqui, Maria Xavier Ribeiro, que é minha tataravó, que tinha descendência terena. Essa, então, é a árvore da Raída. Ali na parede, aquele... Essa aqui é a Raída. Essa aqui é ao lado do Silvino Jacques, na foto do meio. E ali na outra parede é uma arte indígena. Essa arte é Quiniquinal. Eles pouco fazem essa parte do trabalho agora em couro, né? A gente percebe que eles estão fazendo mais cerâmicas,
mas os desenhos, os traços do Quenequenau é um traço muito simbólico. E eles também têm essa como um espiral, que significa evolução, a escadinha significa ordem. Cada desenho tem um significado. Parece os desenhos de hieróglifos do Antigo Egito. Uau! Não dá para fazer essa conexão? Dá sim. Dá, e a gente percebe que se conectam, né? Então a gente percebe que nós não estamos separados, né? Nesse planeta tão rico e tão cheio de memórias, de histórias, que a gente possa se reconectar e entender aonde nós estamos e perceber que a gente tem herança ancestral em muitas partes, né, do mundo aí. Que cada vez mais a gente busque as nossas origens e mergulhe na nossa história para se redescobrir e valorizar isso. Eu sinto muito isso, assim, que cada vez que a gente sabe da gente, do nosso estado, do nosso país, da América do Sul, a gente se reconecta. E quando mais a gente sabe e traz essa referência do mundo, porque a gente pode estar aqui e saber do mundo, mas que o mundo também saiba de nós, da nossa existência. A gente se conecta e se fortalece. Vamos encerrar com a sua mãe, então? Ela está aí? Vamos. Todos vocês que acompanharam esses nossos 2 dias aqui no Festival de Inverno de Bonito, e está aqui um ponto reconhecido, turístico da cidade, que tem memória ancestral, nossa memória afro-indígena, e também a ligação com o Nordeste, com Lampião, Silvino, Casa da Memória Raída. E aqui estão as descendentes. E agora a matriarca vai encerrar. Vou pedir uma palavrinha da senhora antes sobre essa memória viva que tem aqui em Bonito, e a senhora encerra com o berrante. Eu sou filha da Raída, que era a última companheira de Silvino Jaque. E aí depois que minha mãe faleceu, eu fiquei morando no Pantanal, né? E lá eu aprendi a tocar berrante, eu era ponteira e cuidava do gado, ajudava a peonada a cuidar do gado. E aprendi a conduzir o gado com o berrante, que é um jeito mais fácil, né, de você levar o gado até o local que a gente quer, né? E lá eu vivi bastante tempo, e é onde eu tive bastante assim, conhecimento do trabalho de fazenda, trabalho pesado, né, com gado, e junto com meu esposo. Aí vim para o Três Morros, aí vim para Bonito e ficamos aqui na loja da Memória Raída, com a Fernanda Reverdito. Muito obrigado, né, pela essa memória, por essa história, por estar contando isso para todo mundo que está assistindo, e que em breve vai ver em todas as redes sociais do Jornal Estado de Mato Grosso do Sul, que é o Estado Play, em todas as plataformas, TikTok, Quai, Instagram, Twitter, KOO, Spotify. Estamos em toda parte, e também vamos fazer essa memória aqui, né? Quantos anos? 74. Minha mãe tem 74 anos. 74 anos aqui. 74 anos, firme, forte, e que vai... Linda, e linda, E linda, olha só. Um exemplo. Matriarca vai aqui mostrar pra gente o berrante que nós vamos encerrar. Muito obrigado, gente. Agora fiquem com Com o toque do berrante. isso, no toque do berrante encerramos nossa estada em Bonito. Lindo, maravilhoso.